Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 10, a partir do versículo 17, diz o seguinte: Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Até o versículo 23. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração, curvar nossas cabeças. Pai, Tu és santo e bom, Tu és justo, Tu és grande e poderoso. Peço, Senhor, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, porque ainda falhamos muito, ainda cometemos diversos erros. Te agradeço, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque constantemente o Senhor está conosco, nos abençoando e nos protegendo. Peço em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos nesse devocional de hoje, abençoa-nos no dia de hoje, protege-nos, Senhor, nos guarda, caminha conosco, nos mostra qual é o caminho, Senhor, para que nós não desviemos os nossos pés, para que nós não tropecemos no caminho. Ajuda-nos, Pai, de maneira que nós não caímos em tentação e em tudo que nós façamos nós possamos glorificar o Teu nome. Abençoa cada pessoa que está acompanhando esse episódio do podcast, que seja mais um dia onde o Senhor fala conosco, onde o Senhor nos guarda em nome de Jesus. Amém. Aqui então Pedro tinha tido a visão, aquela visão dos alimentos que desciam e subiam, e daí ele estava meditando naquilo, o que será que aquilo significava, ele ainda não entendia muito bem, porque eram alimentos que ele considerava impuros, e daí Deus fala, olha, não considera impuro o que eu purifiquei, ele ainda estava pensando naquilo. Os homens que foram enviados pelo centurião chegam ali à casa onde Pedro estava hospedado e o Senhor fala com Pedro dizendo, olha, tem aí 3 homens, não hesite, vá com eles. Vai com eles, não precisa pensar muito, pode ir com eles. E eles então se apresentam dizendo, olha, nós viemos ali da parte do centurião Cornélio, é um homem muito respeitado por todos os judeus, e Pedro então já sabe naquele momento que não era um judeu, que era um gentio, e Deus estava mandando ele ir para a casa de um gentio. Deus estava mandando ele ir lá conhecer Cornélio e a família dele e falar com eles. Esse momento é muito importante porque a gente vê que o Espírito, galera, ele faz as coisas como ele quer. Ele quebra os nossos preconceitos, ele quebra os nossos conceitos para fazer as coisas como ele quer. A única coisa que ele não quebra é a própria palavra, a palavra dele mesmo. Ele não vai contra a própria palavra, mas muitas vezes ele quebra os nossos conceitos e preconceitos. Jesus fez isso várias vezes, Jesus, muitas vezes, as pessoas esperavam que ele agisse de uma determinada forma e ele age de outra. Um caso clássico aí é a interação dele com a mulher pega em adultério, As pessoas esperavam que ele fosse condenar ou que ele fosse fazer algo do tipo, ele acaba mostrando um amor gigantesco por ela. Um outro caso é a mulher samaritana, uma mulher que não era do povo judeu, e ele vai e fala com ela, e ele interage com ela. Já não era normal, um homem falar com uma mulher daquela forma, e ainda mais um judeu falando com uma samaritana. Então Jesus, assim como faz o Espírito, Jesus também quebrou muitos dos conceitos que a população ali tinha, muitos preconceitos que eles tinham. O Espírito faz a mesma coisa, Aqui o Espírito está trabalhando em Pedro, falando, olha, você vai para a casa de um gentio, e eu estou mandando. Pedro talvez estivesse pensando, como assim? Não posso ir para a casa de um gentio? A lei me impede, diz que isso é impuro, eu não posso fazer isso.
Mas o Espírito fala, olha, não considere impuro que eu purifiquei. Eu estou quebrando esse seu conceito, esse preconceito que você tem. Porque eu preciso que você fale de Jesus lá naquele lugar. Olha que coisa maravilhosa, né, galera? Vamos aplicar isso nas nossas vidas agora? Vamos trazer isso para as nossas vidas? Quantos não são os preconceitos que a gente tem com algumas pessoas? Quantos não são os conceitos já estabelecidos nas nossas mentes que a gente tem com outras pessoas, com outras religiões, com outros povos, com pessoas que têm um pensamento diferente do nosso? E aqui eu poderia dar vários e vários exemplos. Será que a gente está disposto a ouvir o Espírito quando o Espírito fala assim, ó, vai lá, fala com ele, fala com ela? Será que a gente está pronto para isso? Tem uma história muito boa, não é uma história minha, né, mas é de um colega nosso aqui da igreja, que ele tinha alguma dificuldade ali com tratar com pessoas em situação de rua, né? Pessoas que já estavam há muito tempo na rua, já sujas e nessa condição de situação de rua terrível, né? E ele tinha dificuldade de lidar com essas pessoas. E um dia ele saindo de um culto que foi poderoso e tal. Talvez eu não conte a história aqui perfeitamente, tá? Qualquer dia eu peço pra ele contar essa história. Mas ele saindo do culto e ele indo com os amigos pra comer, né? Numa esfirraria aí, comer umas esfirras. No meio do caminho, o Espírito Santo fala com ele pra ele se dirigir ali pra um homem em situação de rua. E aquele homem em situação de rua, então, começa, acredite ou não, a história que eu ouvi o pai dele me contando isso, tá? Porque o pai dele foi maior impactado com essa história. O homem ali em situação de rua, começa a profetizar na vida dele e falar coisas que não tinha a menor chance daquele homem saber. E começa a falar de Deus, e começa a falar da Bíblia, e começa a profetizar na vida dele. E esse rapaz, então, começa, né, a chorar ali, termina a noite ali abraçado com esse homem em situação de rua. O Espírito quebra os nossos conceitos, galera. O Espírito Santo quebra os nossos preconceitos. Para que a gente fale de Deus, para que a gente testemunhe da graça do Senhor, Ele quebra os nossos preconceitos. Então, a mensagem de hoje é essa, né? Será que a gente não precisa ouvir um pouquinho mais o Senhor? Será que a gente não precisa estar um pouco mais atento ao que Deus está tentando falar através das nossas vidas? Talvez Deus esteja querendo nos usar com pessoas, para falar com pessoas que nós não gostamos, que nós temos algum preconceito. Mas nós precisamos obedecer à voz do Espírito. Nós precisamos ser servos, nós somos servos, nós precisamos agir como servos em obediência e honra ao Senhor. Então nós precisamos obedecer ao que o Espírito Santo mandar que nós façamos. E falar de Deus mesmo para aquelas pessoas que não são aquelas que nós esperávamos falar. Mas Deus e o Espírito Santo quebram os nossos conceitos e preconceitos. Essa é a mensagem de hoje, galera. Minha sugestão aqui é que você ore em relação a isso. Perguntando assim, Senhor, com quem o Senhor quer que eu fale hoje? Para quem o Senhor quer que eu leve as boas novas hoje? E deixe o Espírito Santo agir através da sua vida. A mensagem de hoje é essa. Deus abençoe a sua vida. Paz.